Agora começamos a entrar de fato nas questões de verdades e mentiras. Vamos ler a questão? Eu vou ensinar esse assunto com várias e várias questões, com vários e vários exemplos, tá? E depois com você resolvendo a lista de exercícios, aí não tem erro, você vai estar preparado para o concurso que você vier fazer, tá? Pode ficar tranquilo. O Guinho, Zezinho e Luizinho, 3 irmãos gêmeos, estavam brincando na casa do seu tio, quando um deles quebrou seu vaso de estimação. Um deles quebrou o vaso. Ao saber do ocorrido, o tio perguntou a cada um deles quem havia quebrado o vaso. Leia as respostas de cada um. O Guinho: eu não quebrei o vaso, foi o que ele falou. O Zezinho: foi o Luizinho quem quebrou o vaso. Luizinho: o Zezinho está mentindo. Sabendo que somente um dos 3 falou a verdade, isso aqui é o que caracteriza de fato esse tipo de questão. Somente um dos 3 falou a verdade. Quer dizer, tem gente falando a verdade, tem gente mentindo. Então, essas questões são diferentes das de antes. As de ordenação, eu tinha que colocar os elementos em ordem. Quem era o primeiro, quem era o segundo. Mas as informações que havia no enunciado eram todas verídicas, todas corretas, todas verdadeiras. As outras de organização, eu tinha que organizar aquela tabelinha, quem vai aqui, quem vai lá e tal. Mas também as informações que havia no enunciado eram todas verdadeiras. Aqui, a questão já diz para mim, ó, tem gente mentindo. Né? Esse tipo de questão sempre dá essa deixa pra gente, sempre avisa isso, né? E o que ele fala? Somente um dos 3 falou a verdade. Conclui-se, quer dizer, se um dos 3 falou a verdade, os outros 2 estão mentindo. Então, eu sei, por exemplo, que tem uma verdade e 2 mentiras aqui, né? Tá bom, conclui-se que o sobrinho que quebrou o vaso e o que disse a verdade são, respectivamente, ele quer saber quem quebrou o vaso e quem disse a verdade. Bom, eu faço parecido com as questões de organização. Eu escrevo o nome dos 3, só que o que eu vou colocar aqui? Eu preciso saber, nesse tipo de questão, quem está falando a verdade e quem está mentindo. Entende? É isso que eu preciso saber. E depois disso, fica fácil de eu definir qual é a resposta da questão. Agora, vamos para as alternativas. As alternativas não, as informações, as frases que foram ditas. Olha só. O Guinho: eu não quebrei o vaso. Zezinho: foi o Luizinho quem quebrou o vaso. Agora, a afirmação do Luizinho pra gente é a mais importante. E ela aparece em várias questões desse tipo, de verdades e mentiras. Muitas mesmo. O Zezinho está mentindo. Essa afirmação, ela é genial pra gente, ela é ótima. Por quê, professor? Quero que você se concentre no seguinte, ó. Eu falo pra você o seguinte, ó, o fulano tá mentindo. Né? O João tá mentindo, eu digo assim. Vamos pegar esse exemplo. Se eu estiver falando a verdade, é porque o João realmente está mentindo, né? Agora, se eu estiver mentindo, é porque o João está falando a verdade. Então, quando alguém afirma que a outra pessoa está mentindo, né? É uma forma muito prática e ajuda muito na resolução. Por quê? Porque quando alguém afirma que a outra pessoa está mentindo, tem 2 opções, só 2. Ou eu estou falando a verdade e ele está mentindo, ou eu estou mentindo e ele está falando a verdade. Resumindo, um está mentindo e o outro está falando a verdade. Entende? Não existe essa opção dos 2 estarem falando a verdade. Quando eu chamo alguém de mentiroso, é porque nessa situação, entre eu e essa pessoa, existe uma verdade e uma mentira. Sempre. Tá? Então, isso vai nos ajudar. Porque, olha só, ó, o Luizinho falou o quê? O Zezinho está mentindo. Ó, o Luizinho falou que o Zezinho está mentindo. Então, eu tenho 2 opções. Ó, eu fico na dúvida. Aqui e aqui. Mas eu sei que dentre esses 2 tem uma verdade e uma mentira. Pode ser verdade e mentira, pode ser mentira e verdade. O fato é que não tem outra opção. Aqui, dentre esses 2, tem uma verdade e uma mentira. Isso eu tenho certeza. E agora olha aqui. Somente um dos 3 falou a verdade. Somente um dos 3 falou a verdade. Qual é a conclusão que eu tiro? A verdade ou está aqui ou está aqui. Isso eu tenho certeza, né? E só um falou a verdade, só tem uma verdade. Então, obrigatoriamente, o Huguinho mentiu. Isso eu tenho certeza. O Huguinho mentiu, tá? Bom, vamos ver a frase, a afirmação do Huguinho. Ele mentiu. Eu tenho certeza que o que ele falou é mentira, né?
Eu não quebrei o vaso. Se ele mentiu, o que significa? Que o Huguinho quebrou o vaso. Olha só, Huguinho, você quebrou o vaso. Tá. Uma parte da questão... E tem que olhar a pergunta, né? Tem que olhar a pergunta. Porque ele perguntou, né? Quem... Ó, o sobrinho que quebrou o vaso e o que disse a verdade, né? Se ele tivesse pedindo quem disse a verdade, né? Não seria a resposta do Huguinho. O Huguinho foi quem quebrou o vaso, mas ele mentiu. Entende? Tem várias perguntas que eles podem fazer. Tá, então, o Huguinho mentiu. Ele quebrou o vaso. Agora vamos analisar. Agora que eu sei que isso aqui é mentira, que foi o Huguinho que quebrou o vaso, o que o Zezinho disse? Agora eu posso definir quem falou a verdade e a mentira aqui. Agora com certeza absoluta. Ó, o que o Zezinho disse? Foi o Luizinho quem quebrou o vaso. Não foi isso que ele falou? Mas nós sabemos que foi o Huguinho, né? E ele falou que foi o Luizinho. Então isso aqui é o quê? Mentira. Bom, se esse é mentira, ó, ó, o que o Luizinho disse? O Zezinho está mentindo. Isso aqui é verdade. Então, a lógica final é essa. M, ó, Zezinho, risca aqui, mentira, Luizinho, verdade. Mentira, mentira e verdade, né? E qual é a pergunta dele? O sobrinho que quebrou o vaso, o Huguinho, foi o Huguinho. E o que disse a verdade? Quem disse a verdade? O Luizinho. Então a resposta final da nossa questão vai ser Huguinho e Luizinho. Vamos marcar a alternativa correta? Huguinho e Luizinho, alternativa A. Olha só que lindo. Mais uma questãozinha legal de verdades e mentiras. 5 moças foram acusadas de esconder o batom de Maria. Olha o crime. Escondeu o batom da Maria. Ao entrar na sala, irritada, Maria as questiona. Não fui eu, responde Kátia. Foi a Emanuele, garantiu Marcela. Foi a Júlia, disse a Emanuele. A Marcela está mentindo, retrucou Júlia. Ó, a nossa frase importante aqui, ó. A Júlia chamou a Marcela de mentirosa. Isso é ótimo pra gente. Por quê, professor? Porque quando alguém fala que o outro está mentindo, se ela estiver falando a verdade, a outra está mentindo. Se ela está mentindo, a outra está falando a verdade. Quando existe esse tipo de afirmação, eu tenho certeza que entre essas duas pessoas tem uma verdade e uma mentira. Isso ajuda bastante. Nesse problema, então, de forma absurda. A Kátia está falando a verdade, disse o Roberta. Beleza. Sabendo-se que apenas uma das moças mentiu. Olha que legal. Apenas uma das moças mentiu. E olha o que eu descobri, né? A Júlia falou que a Marcela está mentindo. Então vamos organizar assim, ó. A Júlia pode estar falando a verdade ou pode estar mentindo. Vou botar uma barrinha, V/M. Ela falou que a Marcela está mentindo. Então a Marcela também, ó. Se a Júlia falar a verdade, a Marcela está mentindo. Se a Júlia estiver mentindo, a Marcela está falando a verdade. O fato é que entre essas duas pessoas, eu tenho certeza absoluta que eu tenho uma verdade e uma mentira. Entre essas duas eu tenho uma verdade e uma mentira. E olha o que ele fala. Apenas uma das moças mentiu. Eu tenho certeza absoluta que quem mentiu foi uma dessas duas. Tem uma mentira aqui. Se apenas uma mentiu, eu tenho certeza que as outras 3 falaram a verdade. Isso facilita muito a nossa resolução. Se as outras 3 falaram a verdade, o que elas disseram? Ó, o que a Kátia disse? Eu não fui. Então não foi a Kátia. Kátia está eliminada, tá bom? Ó, não foi. Porque ela falou a verdade, entende? Qual é a pergunta? Quem escondeu o batom de Maria? Cuidado, hein? A pergunta não é quem mentiu. Quem mentiu pode ser uma pessoa. Quem escondeu o batom de Maria pode ser outra, entende? A pergunta é quem escondeu o batom de Maria. Cuidado, hein? Tá? Se fosse quem mentiu, eu teria certeza que seria uma dessas duas, né? Mas vamos identificar tudo aqui bonitinho pra você, tá? Tá, voltei. Foi a Emanuele, garantiu Marcela. Marcela, não sei se está falando a verdade ou mentindo, né? Foi a Júlia, disse Emanuele. Ah, só que a Emanuele falou a verdade. E ela falou que foi a Júlia. Então, ó, foi a Júlia que escondeu o batom. Ó, escondeu o batom. É isso? Então, ó, como eu te falei, ó,
a Emanuele disse que foi a Júlia, a Emanuele falou a verdade, então é porque foi a Júlia mesmo. A alternativa, o que ele pede? Quem escondeu o batom. A alternativa correta é a alternativa D. Júlia escondeu o batom. Agora, se a pergunta fosse quem está mentindo, será que seria a Júlia também? Pode ser, mas pode ser que não. Vamos ver? Ó, foi a Emanuele, garantiu Marcela. Ó, a Marcela, eu tô na dúvida entre estar falando a verdade ou mentindo, né? O que ela disse? Que foi a Emanuele, não é isso? Ela não falou que foi a Emanuele? E a gente já descobriu que foi quem? Foi a Júlia. A Marcela disse, foi a Emanuele. Então agora eu sei o quê? Eu sei que a Marcela tá mentindo. Se a Marcela tá mentindo, a Júlia tá falando a verdade. Veja só. Se a pergunta fosse quem está mentindo, a resposta seria a Marcela. Agora a pergunta é quem escondeu o batom. Quem escondeu o batom foi a Júlia. Entendeu? Tem que tomar um cuidado muito grande com a pergunta, tá? E na hora de organizar aqui também. É realizado um interrogatório com 3 suspeitos de um crime, cujos nomes são Paulo, Roberto e Samuel. Beleza. No interrogatório, Paulo afirmou que não cometeu o crime. Roberto afirmou que não cometeu o crime. E Samuel afirmou que quem cometeu o crime foi Paulo. Sabe-se que apenas um dos suspeitos falou a verdade. Isso ajuda bastante, né? Agora, você olha essas frases aqui, deixa eu colocar de uma forma mais organizada. Você olha essas frases que cada um afirmou aqui e você não vê ninguém dizendo que o outro está mentindo. Pois é, mas tem um detalhe, Imagina assim, ó, uma situação, né? Eu falo assim para você, meu carro é azul. Aí você fala assim, ó, o teu carro, meu no caso, não é azul. São duas afirmações opostas. Se eu digo que o carro é azul e você diz que o carro não é azul, se eu estiver falando a verdade, você está mentindo. Se eu estiver mentindo, você está falando a verdade, não é? Então, às vezes, nessas questões, não aparece aquela frase clássica, fulano está mentindo. Mas aparecem duas afirmações opostas, como essa que eu disse. Um diz que o carro é azul, outro diz que o carro não é azul. Entende? Tem o mesmo peso, o mesmo sentido que eu falar que alguém está mentindo, não é? Porque uma é verdade, a outra é mentira, certo? Então, a gente também tem que procurar nesse tipo de questão, de verdades e mentiras, se tem essas afirmações opostas. Aparecem muito, tá? Vamos lá? O que o Paulo disse? Paulo afirmou que não cometeu o crime. O que o Samuel disse? Samuel afirmou que quem cometeu o crime foi Paulo. O Paulo disse, eu não cometi o crime. O Samuel disse, não, Paulo cometeu o crime. São duas afirmações opostas. Se o Paulo estiver falando a verdade, o Samuel está mentindo. Se o Samuel estiver falando a verdade, o Paulo está mentindo. Então, entre o Paulo e o Samuel, né, eu fico com essas opções. Pode ser verdade ou mentira. E aqui pode ser verdade ou mentira. O que eu tenho certeza? Que entre esses dois, eu tenho uma verdade e uma mentira. Se um estiver falando a verdade, o outro está mentindo. Se um estiver mentindo, o outro está falando a verdade. Aí, eu venho aqui e leio o que está escrito. Apenas um dos suspeitos falou a verdade. Veja bem. Entre esses dois eu tenho uma verdade e uma mentira. Só um deles falou a verdade. A verdade já está aqui, ou nesse ou nesse. Então, obrigatoriamente, o Roberto está mentindo. E eu tenho certeza absoluta disso. O Roberto está mentindo. Vamos ver a frase do Roberto? Roberto afirmou que não cometeu o crime. Ele está mentindo, então. Olha só o que eu acabei de descobrir. Que o Roberto é o criminoso. Será que a pergunta é essa? Cuidado, hein? Ó, ele tem várias afirmações. Samuel é o criminoso, Samuel falou a verdade. Quer dizer, tem várias colocações aqui, tá? Vamos ver também quem está falando a verdade e quem está mentindo, né? Bom, agora que a gente sabe que o Roberto é o criminoso e que ele está mentindo, né? Vamos ver se esses dois falaram a verdade ou mentiram. Quem falou a verdade e quem mentiu. O que o Samuel disse? Samuel afirmou que quem cometeu o crime foi Paulo. Samuel não disse que o Paulo é o criminoso, mas o criminoso é o Roberto. Isso quer dizer que o Samuel, o que aconteceu com ele? Ele mentiu. O que o Paulo disse? Paulo afirmou que não cometeu o crime. Falou a verdade, né? Não foi ele mesmo? Então tá aqui. Ó, Paulo disse a verdade,
Roberto mentiu, Samuel mentiu. Roberto é o criminoso. Vamos lá? Vamos ver o que está certo agora? Samuel falou a verdade. Não, senhor, ele mentiu. Não é a alternativa A. Samuel é o criminoso. Não, o criminoso é o Roberto. Também não é a alternativa B. Roberto falou a verdade. Roberto mentiu. Ali, ó. E o criminoso é Paulo. Nada disso. Roberto falou a verdade. Samuel é o criminoso. Roberto mentiu. Paulo falou a verdade. O que o Paulo disse? Aqui, ó. Paulo falou a verdade. Ele falou que não cometeu crime. Paulo falou a verdade e Roberto é o criminoso. Paulo falou a verdade e Roberto é o criminoso. A alternativa correta é a alternativa E. Viu como ficou fácil com essa forma de análise?